Olá, boa tarde! Vamos para uma live rápida, prometo que eu vou falar pouco hoje. Vamos falar sobre gestação, parto, como que esses eventos podem impactar no comportamento e no sono do bebê, das crianças, inclusive pode impactar até para os adultos. Muita gente não tem nem noção, né, sobre isso, mas a gente vai falar um pouquinho só sobre isso hoje, tá bom? Se vocês estiverem me ouvindo, por favor, me avisem para eu saber que o áudio tá bom. Coloca nos comentários para mim. Boa tarde, quem tá conseguindo entrar. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Responde aí para mim, por favor, porque o Instagram às vezes dá errado. Tudo bem? Estão me ouvindo? Então ou não? Responde aí para mim. Boa tarde a todas. Vamos falar hoje um pouquinho sobre gestação e parto. Quais são os impactos, né, desses eventos no sono do bebê, tá bom? É um assunto muito importante que a grande maioria das pessoas não faz ideia, né? Mas é legal a gente ter conhecimento, a gente saber sobre tudo isso, porque muitas vezes não ai, meu bebê é difícil, né? A gente precisa investigar o que aconteceu na vidinha desse bebê desde o momento da concepção, tá bom? Tá me ouvindo, né? Boa tarde, gente. Hoje eu vou tentar fazer uma live de 30 minutos, hein? Será que eu consigo? Isso daí pra mim é difícil, mas vou tentar. Ontem consegui fazer uma de 46 minutos, meu Deus, foi um milagre. E hoje vamos tentar ser um pouquinho mais breve ainda, tá bom? Gente, eu acredito que ainda tem algumas vagas para o curso Sono Infantil. O portão vai fechar hoje, tá? Se você não quer ser uma atrasada do Enem, você corre aqui na minha foto, vai lá, se inscreve, depois você volta pra live, tá bom? Vai fechar hoje. Provavelmente abriremos somente no próximo semestre, tá bom? Vai demorar um pouquinho agora a próxima abertura, tá? Gente, vamos lá. Vamos falar rapidinho, então, sobre gestação e parto. Então, o que eu queria que vocês entendessem? Desde lá, do momento da concepção, né? Eu queria que vocês até colocassem aqui pra mim, nos comentários. Como que foi quando você descobriu que você estava grávida? Você tinha planejado essa gestação? Foi uma surpresa? Você ficou feliz? Você ficou preocupada? Você sabe me dizer? Você lembra como que foi? Você se preparou para a gestação ou foi um susto? Foi um evento que aconteceu? Ai, meu Deus, tô grávida, né? Coloca nos comentários para mim, como que foi quando você descobriu que você estava grávida? Você já vinha planejando, já vinha tentando, né? Tem pessoas que ficam às vezes anos tentando engravidar, né? E tem pessoas que às vezes, no susto, descobrem que tá grávida, né? Gente, olha que loucura, aqui nos Estados Unidos tem um programa, um reality show, somente sobre mães que estavam grávidas. A criança nasceu, ela nem sabia que estava grávida. Ou seja, ela passou 9 meses sem saber que estava grávida. Olha a loucura. É um reality show, pra você ter uma ideia do quanto de mulheres que aqui nos Estados Unidos, às vezes, estão grávidas por, né, 9 meses. A criança nasce, sei lá, fui no banheiro, saiu. Olha só como que é a coisa. Foi planejado, sim, por Deus, mas fiquei super feliz. Olha lá, foi um susto. Foi uma surpresa, tinha iniciado com uma nova empresa, foi complicado. Então, quando a gente descobre que tá grávida, né? É um misto de sentimentos, né? Para algumas pessoas é de alegria, para outras pessoas é muita emoção, porque tava esperando aquilo há muito tempo. Outras pessoas não estavam esperando por aquilo, então às vezes vem com uma coisa meio de preocupação, de medo, angústia, como é que eu vou fazer? Agora que eu vou começar uma coisa, aconteceu isso, né? Então, aqueles primeiros momentos ali. E aí, gente, o que acontece? O bebezinho lá, né? Desse tamanho assim, ó, tá lá dentro da barriga, ele já está em formação ali dentro, quando ele tá dentro do útero. Mesmo desse tamaninho, desde o momento da concepção, né? E aí, esse bebê, ele vai recebendo informações através da mãe, através ali da corrente sanguínea, né? E depois, conforme ele vai se desenvolvendo, através do cordão umbilical, ele vai recebendo informações ali. Então, desde o momento da concepção,
né? Esse bebê já recebeu mensagens ali, tá? Então, gente, essa live aqui eu não vou ficar focando muito em coisas muito profundas, mas é só para você ter consciência do quanto a gestação é fundamental para o bebê, para a criança e vai impactar na nossa vida adulta, tá bom? Então, a gestação da sua mãe, de você, ainda tem impactos na sua vida até hoje, tá bom? E aí, né, o que acontece, né, quando o bebê tá lá dentro da barriga da mamãe? Ele vai receber toda e qualquer informação que essa mãe estiver vivendo. Então, momentos de alegria, quando tem um relacionamento feliz com o pai da criança também queria aquela criança, o pai, a mãe, né, independente do tipo de relacionamento. Era uma coisa muito esperada, a gente queria muito aquela criança tá absorvendo ali, né? Não, foi um susto, eu não queria ser mãe, mas eu vou amar meu filho, enfim. Essa criança vai recebendo ali, né? E aí, o que acontece muito na gestação? A gente às vezes passa por vários estresses, né? É uma coisa normal. Estresse do dia a dia mesmo. Às vezes tenho que trabalhar, ainda tô grávida com barrigão, tenho que trabalhar, eu tenho mais filhos em casa, enfim. Aquele estresse normal da gestação, né? A criança vai recebendo mensagens ali. E um hormônio muito importante, né? Para nós adultos e para as crianças também, que é o cortisol, que é o hormônio natural do estresse mais conhecido, né? São vários hormônios. Essa criança vai recebendo cargas ali também. Quando a mãe passa por um estresse, passa por um susto, passa por nervosismo, essa criança vai recebendo ali, enquanto ele está em formação. Então, as conexões neurais que vão sendo formadas ali na cabecinha dele vão vir já com essas informações, tá? Sejam de coisas positivas, coisas negativas. Inclusive, às vezes podem ter coisas mais sérias que acontecem aí na vida da mãe, né? Brigas conjugais, separação, coisas mais sérias mesmo. Às vezes você passou por algum luto, né? Quantas mães eu já atendi, assim, inúmeras mães que na gestação perderam algum ente querido. E é uma coisa muito difícil, né? Eu, por exemplo, eu não passei por nenhum luto, mas quando eu tava grávida, eu chorei muito na minha gestação. Porque eu ficava totalmente sozinha, né? Eu passei minha gestação quase inteira sozinha, nos Estados Unidos, sem rede de apoio, com meu marido viajando direto. Então não é que tinha ele ainda aqui, não tinha, entendeu? Então eu chorava demais, entendeu? Eu tinha que fazer as coisas meio que sozinha. Então eu sei que depois que eu estudei, eu entendi que isso com certeza impactou na vidinha da Liz, quando ela nasceu. Por quê, gente? A criança, conforme ela tá em desenvolvimento lá dentro do corpinho da mãe, do corpo da mãe, né? Lá no útero, né? A vida intrauterina, essa criança ela vai criando essas conexões, né? E o desenvolvimento dela vai ser baseado nas informações que ela recebe. Então, é basicamente assim. Eu vou falar de uma forma lúdica para que você possa entender com mais facilidade. Bom, vou dar o exemplo meu aqui, da Liz. Bom, essa mãe aí tá passando por, né? Tá passando muito cortisol, tá recebendo muito cortisol. A gente precisa formar a Liz preparada para lidar com esse estresse quando ela nascer. Porque provavelmente ela vai nascer num ambiente estressante. Então, ela precisa ficar o quê? Alerta. Tá dando para entender, gente? Então, ela precisa nascer ligada. Porque ela precisa se proteger para ela sobreviver, tá? Não tem forma mais lúdica para explicar do que falando assim, tá? Então, bom, ela tá recebendo tudo isso aí na formação dela, então o cérebro dela precisa estar ligado, ela precisa estar, em estado de alerta, porque ela precisa sobreviver. Tá dando para entender até aqui, pessoal? Coloca nos comentários para mim. Se não tiver dando para entender, eu vou tentar ser ainda mais lúdica possível. Tá? Estamos falando ainda da gestação, tá? Depois a gente vai entrar para a parte do parto, tá bom? Que também é fundamental, crucial e também vai impactar no comportamento, seja no sono, seja na introdução alimentar, seja nas birras. Tá dando para entender? Bom, é isso, né? Então, é interessante, né, a gente lembrar aí como que foi minha gestação. Foi tranquila? Como que é? Eu passei por estresse, né? Eu consegui descansar. Outra coisa importantíssima e tão simples, né? Que às vezes na gestação a gente não consegue fazer, que é descansar.
Às vezes eu tô com sono durante o dia, não posso dormir, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Então, é difícil, né? Então, o sono da mãe na gestação, que já fica naturalmente mais complicado, também vai impactar no sono do bebê quando ele nascer. Porque dentro do útero, o bebê também dorme. O bebê dorme dentro do útero, certo? Então, o sono da mãe, que está gestante, também vai impactar no sono do bebê, tanto dentro do útero quanto quando ele sair. Porque o bebê, ele segue o mesmo padrão logo que ele nasce. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Se vocês lembram como que era. Quando a gente tá grávida, que a gente tá fazendo as coisas durante o dia, o bebê normalmente fica mais quieto. Porque a gente tá se movimentando, então o bebê acaba sendo ninado ali. Então ele fica um pouquinho mais quietinho, que é como se a gente estivesse ninando ele. Quando a gente deita à noite para descansar, é que o bebê começa a se movimentar. Então é por isso que muitas vezes alguns bebês trocam o dia pela noite logo que nasce. Não é só por isso, tá? Mas esse é um outro fator que também pode causar isso. Porque o bebê estava acostumado a dormir durante o dia e à noite, quando a mãe para e deita ali, fica paradinha, ele acorda. Então isso é bem comum de acontecer. Então, gente, voltando lá para a parte intrauterina. Então, a partir do momento que esse bebê vai recebendo essas mensagens, né, através ai, meu Deus, como fala? Corrente sanguínea da mãe, né, e conforme ele vai crescendo o cordão umbilical, ele vai recebendo as mensagens ali, certo? Então, já por aí você já imagina se seu bebê, ele passou por muitos estresses ou não, tá? E aí vem o parto. Queria que vocês colocassem aqui pra mim, inclusive, nos comentários, pra eu saber de vocês. Como que foi o parto? Né? Coloca uma ou duas palavras. Foi tranquilo? Foi como eu esperava? Foi estressante? Eu sofri alguma violência obstétrica? Houve alguma separação no nascimento? Meu bebê teve que ser separado de mim quando ele nasceu? Meu bebê passou por alguma internação? Meu bebê ficou em incubadora? Meu bebê teve que ficar em terapia de luz, com o olho fechadinho, né? Meu bebê teve que sair com fórceps. Como que foi? Coloca aí pra mim que eu quero saber. Tranquilo, rápido e tranquilo, graças a Deus, tranquilo. Ai, que bom, gente! Tranquilo. Normalmente, as mães ficam muito emocionadas quando fala do parto, né? Quando sofreram no parto. Porque é um momento que você espera, né? Que seja maravilhoso, que seja perfeito. E nem sempre vai ser, né? Ó lá, prematura, tive pré-eclâmpsia, rápido e tranquilo, induzido, respeito e humanizado, graças a Deus, cesárea e tranquilo. Então, gente, o que acontece? O parto, por si só, nem que seja aquele parto com música clássica numa piscina da novela, assim, ele já é naturalmente um trauma para o bebê. Por quê? Porque ele estava ali dentro, tudo escurinho, apertadinho, ouvindo os batimentos cardíacos da mamãe, sendo alimentado, né, escutando ali a voz da mamãe, enfim. Quando a criança sai, né, para aquele mundo, isso já é um pequeno trauma. Quando a criança passa por alguns procedimentos que não são aqueles naturais e esperados, acaba sendo um pouco ainda mais estressante para ele, né? Assim como é para nós também, que estamos ali vivendo aquele momento. E é muito importante vocês entenderem também que às vezes a gente fala assim, mas meu bebê não lembra, né? O bebê não lembra. O bebê não lembra. Gente, o bebê tem memórias intrauterinas e o bebê também está desenvolvendo memórias a partir do momento que ele nasceu. Então ele não vai saber verbalizar, ele não vai ter consciência, mas ele tem uma memória inconsciente. Tá bom? Então aquilo tudo ele viveu, aquilo faz parte da história dele. E aquilo pode impactá-lo a vida inteira. Tá bom? Então por isso, né, que é tão importante a gente estudar sobre isso quando a gente tá gestante, né, na hora do parto, saber o que eu vou escolher, o que eu quero pro meu filho, porque isso faz diferença, não é frescura. Tá? Por exemplo, um bebê que precisa ser retirado, né? Às vezes com fórceps. Muitas vezes são crianças que têm dificuldade de lavar a cabeça.
Tem dificuldade. A hora que você vai no chuveiro pra lavar a cabeça, meu Deus, a criança nossa, falta, parece que tá matando. Porque ela tem uma memória daquilo que causou uma dor nela no nascimento dela. Olha só que coisa doida, né? Uma coisa que, nossa, eu nunca parei pra pensar, mas se você for ver, faz todo sentido. Entende? Bebês que às vezes passaram por uma separação no parto, não teve aquele momento que ficou com a mamãe. Porque precisou, né, ser cuidado, sei lá. Às vezes tem criança que não chora, aí os médicos vão lá, começa, né? E aquela criança que estava dentro de você sai, que já é um estresse, ainda fica longe de você. Imagina a carga de estresse que esse bebê recebe. Então, para ele, fica ali uma situação de insegurança mesmo. E aí, quando ele cresce, ele nasce, né? Ele não consegue sair do colo, é muito difícil para ele. E eu não tô falando aqui de bebê em estereogestação, né? Que é aqueles primeiros 3 meses que é o esperado, o bebê querer ficar com você. Tô falando de crianças mais velhas. Às vezes não consegue sair, ele tem que ficar grudado com você, porque ele tem medo, insegurança, que a qualquer momento ele pode se separar de você, porque foi uma coisa que ele viveu. Tá dando pra entender, gente? Coloca nos comentários pra mim. Não quero ser muito filosófica. Quero que vocês entendam como isso tudo pode impactar no comportamento da criança, tá? Quero que vocês entendam isso. Como tudo isso pode impactar no comportamento da criança. Criança que resiste demais para dormir. Resiste muito para dormir. Né? Resiste, não quer comer, não come. Ela tem uma resistência. Resistência, né? Se a gente for olhar para nós adultos, às vezes eu tenho uma resistência. Ai, não gosto de viajar de avião. Tenho medo. Ai, não gosto de dirigir, tenho medo, tenho uma resistência, não quero. Ai, eu tenho medo de falar em público, ai, tenho uma resistência. Aquilo é um sentimento, né? A gente tem um sentimento em relação àquilo. Provavelmente está relacionado a algo que a gente viveu. E o bebê? O bebê também viveu, né? Dentro da barriga ele já tem ali consciência. Porque o bebê, conforme ele está se desenvolvendo, ele já vai criando a consciência dele. Né? Ou vocês acham que é só quando nasce, agora que ele... Não. Dentro da barriga, o cérebro dele está em formação. Continua também, depois que ele nasce, né? Pelos esses primeiros 3 meses, mas ele já começa a desenvolver a consciência. Então, quando ele nasce, né? Tudo tem ligação, gente. Tudo tem ligação. Tá? Então, ó lá, meu parto foi ótimo, mas induzido. Será que é por isso que não quer desgrudar de mim? Já até sonhei com ele me dizendo que não queria ter nascido aquela hora. Olha só o que você acabou de me falar. Cris, isso é maravilhoso o que você acabou de me falar. Porque não faz todo sentido. E a psicologia perinatal, gente, ela explica isso, né? Crianças que você tem que retirar, realmente é porque elas não queriam nascer aquele horário, aquele dia, aquele momento. Ele foi forçado a sair, né? E a gente às vezes não tem controle, né, sobre isso. Tem que fazer, né, pela nossa vida. Enfim, mas é isso, né? Você sonhou com ele. Ai, meu Deus, até me arrepia, hein? Mas isso faz todo sentido, né? Então é ter entendimento pra criança também. Porque pra ela também não é fácil, né? Aquele talvez não era o momento que ele queria sair. E as crianças têm consciência, gente. Criança tem consciência. Já dentro lá da barriga, ela já tá formando a consciência dela. Sentimentos. Então fica uma sensação de insegurança. Agora, pensa comigo aqui, ó. Bebês começam crianças, né, começam a desenvolver o medo do escuro a partir de 2 anos. Tá? A partir de 2 anos. Mas existem muitos bebezinhos que quando você apaga a luz, meu Deus, não pode apagar a luz que parece que vai cair o mundo, né? Parece que tá matando, que a criança começa nossa, dá um escândalo. Então, começa a pensar, recria aí como que era, como que foi quando o bebê estava dentro da barriga. Foi uma gestação tranquila, eu me cuidei, eu consegui me dedicar à gestação, né? Porque dentro do útero, gente, se vocês forem ver, é escuro, né? É escuro, certo? Esses dias mesmo a gente fez a consultoria das alunas que entraram lá no sono infantil e uma das alunas falou, Nanda, na minha gestação foi muito estressante, porque eu perdi minha mãe na gestação. Entende? Imagina. Meu Deus, até chorei quando ela falou isso. Porque você tá grávida num momento super sensível da vida e ainda você perde a sua mãe. Então imagina qual foi a sensação que essa mãe teve. E que o bebê tava lá dentro. Então ele recebeu essa carga. Entende?
Então é difícil para ele. É um bebê que tem dificuldade de ficar no escuro. Ele não consegue ficar no escuro. Porque aquilo traz para ele uma sensação de estresse. Entende? Traz uma sensação de estresse. Então tem que ter entendimento com esse bebê. Não é fácil para ele. Entende? Tem que adaptar. Porque para ele não faz de propósito. Não é que ele luta. Ele não quer ficar no escuro. Ele luta contra o sono. Ele tem insegurança. Uma sensação de estresse muito grande para ele. Entende? Isso a gente vai trabalhando gradualmente, trazendo segurança para o bebê. Conversar com o bebê, gente, é muito importante. Conversa, voz calma, né? Ó, expressão facial tranquila. Isso é fundamental. Porque se o bebê está passando por isso e eu também tô, eu só jogo álcool na fogueira, eu não ajudo a criança. É difícil para ele. Ele não tem consciência, ele tem consciência, né? Mas ele não está consciente disso, é inconsciente. E as crianças não têm controle emocional formado ainda, ele depende do adulto, tá? E aí muitas mães falaram, né, que o parto foi tranquilo, outras o parto foi induzido, outras... acho que ninguém falou isso, mas eu que falei, né? Às vezes pode tirar, a criança sai com fórceps, né? Então, cada tipo de parto vai trazer uma sensação diferente pro bebê. E isso, gente, vai variar de bebê para bebê, tá? De como cada bebê interpreta essa situação. Então, não é igual para todos. Por exemplo, gêmeos. Às vezes tem gêmeos, aí passaram pelas mesmas coisas, tanto na gestação quanto no parto, mas cada um tem um comportamento diferente. Por quê? Porque são pessoas totalmente diferentes, cada uma absorve as informações de uma forma e interpreta de outra forma. Então, cada um vai viver tudo isso que foi passado ali de uma forma diferente, tá? Então, nem tudo vai impactar todas as crianças da mesma maneira. Cada um vai interpretar e depois viver isso de uma forma diferente, tá bom? Gente, acho que por isso já tá bom, né? Já falei 22 minutos. Deu para entender como a gestação e o parto podem sim impactar no sono da criança. Tá relacionado, né? Principalmente resistência para dormir. Qual que é a memória que essa criança tem em relação ao dormir quando ela estava dentro da barriga da mamãe? É boa ou não? Ou é de insegurança, né? Meu parto foi muito dolorido, foram 24 horas de dor. Ele tem dificuldade para dormir desde que nasceu. Isso pode ter influenciado? Pode, né? Mas não é só isso, tá, gente? A gente tem que ver todo o contexto, ver se a rotina tá boa, se o bebê tá bem alimentado, né? Faz as sonecas, tá bom? Tem que olhar todo o contexto, tá? Isso com certeza pode ter influenciado. Mas não é só isso, né? Tudo é muito além do sono, tá bom? Mas são questões importantes da gente olhar aí, porque muitas vezes a gente fica rotulando nossos filhos, né? Rotulando. Ai, é muito agitado. Nossa senhora, meu Deus, chora, chora. Só chora. Nossa, meu filho só chora. Tem mãe que às vezes até, né? Ai, meu filho é muito chato. Meu filho é chato. Comece a entender o que aconteceu na vidinha dele pra ele ter esse comportamento. Como que é o ambiente onde ele foi, né, se desenvolvendo. Como é o ambiente agora que ele nasceu. Só ele que é? Só ele que é estressado? Todo mundo é Buda em casa? Né? Muito cuidado com esse rótulo que a gente coloca na criança, porque eles são seres totalmente sensíveis, né? Cíntia, você que mandou o formulário, né? É você, Cíntia! Hoje eu não vou gravar a aula, tá? Vou te falar lá na aula, tá bom? Fica tranquila, vai lá pra plataforma, viu? Tá bom? E você pode assistir a aula que tá lá na plataforma já, como a gestação e o parto podem impactar o sono. E lá eu falo o que você vai fazer, tá bom? Eu fiquei com contrações 1 dia e meio. Evoluí até 7 centímetros de dilatação. No fim, precisamos da cirurgia cesárea, porque estávamos muito cansados e ele dorme muito, muito bem. Ai, graças a Deus! Passei pelo trabalho de parto. Graças a Deus. Que bom. Fernanda, na hora de dormir eu falo que amo ele, que confio nele pra dormir a noite inteira. Perfeito. Gente, essas conversas parecem uma coisa tão simples que faz tanta diferença pra criança. Tanta diferença. Cesárea assusta o bebê ao nascer? Traz impacto? Gente, o que acontece?
Por que o trabalho de parto é tão importante? Porque aquilo prepara o bebê para o nascimento. Entende? Quando não tem o trabalho de parto, não tô falando só da cesárea, porque tem mães que passam, né, pelo trabalho de parto e aí vão pra cesárea. Então a criança já estava no momento, ela sabe que ela vai nascer, ela já tá, né? Quando não tem, pode sim trazer algum impacto, porque a criança ela sai de surpresa ali. Ela não tava esperando. Entendeu? Às vezes não tá esperando. Então, com certeza, tá? Também converso com ele e faço nossa oração na hora do mamar. Perfeito. A Cíntia. Ó, depois da live que eu já vou gravar, viu, Cíntia? Aí vai lá pra plataforma, tá? A Cíntia, gente, ela vai participar do CSI, tá? Que é o Child Sleep Investigation, da Nanda. Eu pego umas mães lá aleatoriamente, né? Pego o caso todo, peço um formulário, a mãe coloca tudo lá pra mim e eu gravo uma aula explicando o que eu faria no caso dela pra melhorar o sono do bebê e todas as outras mães que estão lá na plataforma podem assistir, tá bom? E eu peguei a Cíntia dessa vez, que é um bebê, o Gustavo, né? O Gustavo tá passando pela regressão dos 4 meses. Ele tá praticamente no pico, pelo que eu entendi, né? E a rotina dele não tá ruim. A Cíntia tá fazendo tudo bonitinho, mas ele está no pico da regressão. E nessa aula eu vou explicar, viu, Cíntia? O que você pode começar a fazer agora pra melhorar o soninho dele. A Cíntia também quer fazer transição dele da cama compartilhada pro berço, né? Você vê que eu já olhei todo o seu formulário, viu? Hoje mesmo eu vou gravar. Gente, então, ó, vou finalizar a live aqui, tá bom? Hoje eu prometi que ia fazer uma live curta, que assim depois quem quer assistir vai lá e assiste rapidinho, não fica perdendo tempo comigo falando sem parar, tá bom? Então, ó, ainda temos algumas vagas para o curso Sono Infantil, tá? Quem não quer ficar de fora e não quer ser uma atrasada do Enem, corre lá agora e se inscreve. Sinceramente, eu não sei quantas vagas ainda tem, tá bom? Deve ter algumas poucas, porque eu já vi que tava quase finalizando, tá bom? Uma boa tarde a todos, uma boa Páscoa a todos, que vocês aproveitem bastante com a família de vocês, aproveitem para se conectar com o bebê de vocês, gente. Olho no olho, contato físico, canta com o bebê no colo, dança com o bebê no colo, foca nele, tenha momentos de conexão com a família toda, papai, mamãe, bebê, irmãozinho, façam brincadeiras sem distrações, sem televisão ligada, sem celular, sem iPad. Brinca com a criança como se ela fosse o centro da brincadeira, gente. Isso é fundamental para um sono de qualidade da criança, tá bom? Por hoje é só. Um grande beijo e até a próxima live.